Bom dia, meu amigo, meu irmão em Cristo Jesus. Saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Sou o pastor José Geraldo, da Igreja Missão Resgate, na cidade de Piracicaba. Quero desejar a todos vocês uma semana abençoada. Que Deus conduza os seus passos em vitória. Amém? Queridos, nessa manhã eu tenho uma palavra da parte de Deus para a sua vida, para a sua meditação, para a sua reflexão. E eu gostaria que você prestasse muita atenção naquilo que você aqui vai ouvir mediante as Sagradas Escrituras, porque é algo que nós estamos vendo acontecendo nos nossos dias e muitas pessoas estão desapercebidas diante do absurdo que nós temos visto, irmãos, de coisas que ferem as Sagradas Escrituras, e muitas pessoas, infelizmente, têm sido enganadas em muitas igrejas nos dias de hoje. Queridos, a passagem bíblica está na epístola do apóstolo Paulo, a qual ele escreve a Tito, no capítulo de número 1, a partir do versículo 5, que diz assim: Por esta causa te deixei em Creta, para que pudesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma mulher só, que tenha filhos crentes e que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irracível, não dado ao vinho, não violento e nem cobiçoso de torpe ganância. Antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra, fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os contradizentes. Porque existem muitos insubordinados, pairadores, frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão. E é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato, portanto repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupe com fábulas judaicas, nem com os mandamentos de homens desviados da verdade. Queridos, essa palavra ela é muito forte, muito profunda. O apóstolo Paulo agora, ele fala a Tito que ele deixou Tito ali em Creta. A cidade de Creta é aonde se encontravam os cristãos cretenses, os moradores de Creta são os cretenses. E ali, queridos, estava acontecendo algo terrível naquele lugar. Por quê, amados? Porque tinha pessoas ali enganando o povo de Deus por causa de ganância. E aqui ele deixa bem claro, irmão, que eles estavam transtornando casas inteiras, ensinando o que não convém por sórdida ganância. E aí ele diz que o próprio profeta havia dito ali que os cretenses, eles eram ventres preguiçosos, ou seja, pessoas, irmãos, que se encontravam ali naquele lugar, eles pervertiam a fé dos cristãos, ensinando coisas estranhas. Irmãos, preste atenção nos dias de hoje, amados, preste atenção nos dias de hoje. Esses dias eu ministrava na igreja, o Espírito Santo me levou, irmão, há algo que eu vi que chocou muito o meu coração. Eu confesso para os irmãos que doeu na minha alma ver essa cena. Uma igreja que está crescendo muito nos dias de hoje aí. E nessa igreja, a bispa dessa igreja, eles colocaram um trono, fizeram um altar em cima do púlpito da igreja. Aquela mulher se assentou com os pés descalços e todas as pessoas iam ali e colocavam as ofertas no pé daquela mulher. Irmãos,
Fala uma coisa para mim, será que Deus, irmãos, ele se agradaria de ver uma situação dessa? Uma pessoa se entronizando dentro da igreja, levando as pessoas a se humilharem diante dela? Irmãos, isso é terrível, amados. Esses dias atrás eu vi outra coisa também que me chocou. Enviaram para mim um vídeo no YouTube aqui, aonde estava uma fila de obreiros de uma denominada igreja, e todos eles com feixe de vassoura na cabeça, e eles estavam subindo ao monte, e diz que iam consagrar aquelas vassouras no monte para varrer o pecado. Irmãos, não é o sangue de Jesus que purifica do pecado? Não é o arrependimento, irmãos, que leva a pessoa agora a uma vida cristã, e o arrependimento da pessoa que faz ele alcançar a misericórdia de Deus? Agora esses homens, irmãos, eles inventam todas essas coisas fantasiosas. A Bíblia deixa bem claro, irmãos, que muitos seguiriam fábulas engenhosamente inventadas. Eles criam histórias, irmãos, eles inventam tantas coisas terríveis e estão enganando o povo. E lá no livro de 2 Pedro, no capítulo 2, quando Pedro fala sobre os falsos profetas, o apóstolo Pedro diz que por ganância eles fariam negócio no meio de vós com palavras fingidas, e é isso que estava acontecendo aqui em Creta, irmãos. E aquele povo ainda era um povo circuncidado, ou seja, era o povo que no passado foi escolhido por Deus e que negaram a Deus. E agora olha o que esse povo estava fazendo, irmãos. Esse povo que foi chamado por Deus se desviaram da verdade e agora estava levando o povo ao engano. Mas o que chama mais a minha atenção nessa passagem bíblica, irmãos, que eu particularmente velo muito por isso e prego a verdade do evangelho, é que o apóstolo Paulo, ele fala para Tito que é necessário fazê-los calar. Nós temos que calar, irmãos, né? Nós temos que calar essa raça ruim de pessoas, irmãos, que se infiltraram na igreja ensinando esse besterol, essa besteirada que nós estamos vendo nesses últimos dias, irmãos. E para que haja cura dentro da igreja, nós temos que confrontar agora essa mentiraiada aí com a verdade de Cristo. Mas quem que vai confrontar? São os pregadores corajosos, e Deus me chamou para isso, para confrontar agora essas pessoas, essa raça ruim, para fazer eles se calar. Irmãos, nós estamos vendo pessoas aí que estão processando igrejas, porque, irmãos, eles vão lá e eles convencem as pessoas, né? Porque eles são mestres para enganar. As pessoas vendem a casa, vendem tudo, e vai lá, irmãos, para dar a oferta para aquela igreja. Depois não tem fé suficiente para alcançar a vitória. Aí depois vai processar a igreja. Mas por quê, irmãos? Por quê? Porque eles foram persuadidos a fazer aquilo, irmãos. Então isso é terrível, amados. É terrível. Nós sabemos que é o Espírito Santo que tem que convencer o homem. Então nós temos que pregar a santidade para o povo. Eu não vou dizer para você que se Deus ministrar no seu coração de dar a sua casa para a igreja, que não é para você dar, não. Se Deus colocar no seu coração, se o Espírito Santo ministrar você de você dar, dê. Eu já fiz isso, irmão. Eu já doei muitas coisas para a igreja, já doei automóvel, já doei muita quantia em dinheiro, né? Mas por quê? Porque foi o Espírito Santo que colocou no meu coração e fui abençoado. Mas eu não fui persuadido e nem convencido pelo homem. Eu fui sim convencido pelo Espírito Santo, porque é Ele que nos convence do juízo, da justiça e do pecado. Então nós temos que fazer conduzidos pelo Espírito. Mas a Bíblia está dizendo aqui, o apóstolo Paulo falando para Tito, eles estão pervertendo casas inteiras, ensinando que não convém por sorte da ganância. Eles são mentirosos, preguiçosos, e necessário é fazê-los calar. Aí hoje, irmãos, as pessoas usam dizer, mas Deus está vendo tudo, no tempo de Deus, Deus ele vai julgar. Irmãos, Deus deixou aqui os verdadeiros para confrontar o engano. Veja o que os profetas faziam no passado, irmãos. Os profetas deram a vida para levar a verdade. Eles foram perseguidos, muitos morreram. Os apóstolos de Jesus Cristo todos morreram de forma terrível, porque pregavam a verdade que o povo não queria ouvir. E hoje, irmãos, hoje fica com medo? Deus está vendo tudo? Deus está vendo a covardia de muitos pregadores. É isso que Deus está vendo. Pregadores que têm medo. Tem medo, irmão, vamos confrontar esse engano, vamos confrontar esses filhos do maligno, esses filhos do diabo. Vamos confrontá-los com a verdade. Irmãos, tem pessoas presas, eles foram enredados, irmãos. Essas pessoas estão presas por espíritos enganadores.
doutrinas de demônios, a palavra do Senhor diz. Eles criam tantas coisas, irmãos. Tudo que se faz hoje dentro dessas igrejas é pedindo dinheiro, é arrancando dinheiro do povo. Irmãos, preste atenção, queridos. Nós estamos vivendo o tempo do fim e muitos estão aí enganando, falsos profetas, filhos do diabo. Queridos, seja um crente corajoso. Esse conselho que Paulo deu para Tito, tome ele para você. Eu tomei para mim. Necessário é fazer essa raça ruim se calar. Vamos pregar o evangelho genuíno e vamos levar a bandeira do evangelho que liberta, para tirar muitas pessoas do meio desse engano. Tem muitas pessoas que estão sofrendo, tem pessoas boas sofrendo na mão desses insubordinados, porque eles estão transtornando casa inteira, ensinando o que não convém por sórdida ganância. Então, queridos, vamos ser corajosos e pregar o verdadeiro evangelho. Amém? Queridos, eu tenho feito um pedido para os irmãos. O ministério da Igreja Missão Resgate que Deus me deu, Deus falou comigo que vai resgatar muitas pessoas que estão vivendo no meio da mentira, sendo enganado, irmão, dentro de muitas igrejas, por causa desses insubordinados, irmãos, por causa desses ladrões. Então me ajude a divulgar aqui o meu canal no YouTube. Se você concorda comigo, mande essa mensagem para os seus amigos e peça para eles, olha, se inscreva aí no canal do Pastor Geraldo, porque o nosso desejo, irmãos, né, é tirar o povo do meio desse engano. E a palavra do Senhor diz: sai do meio deles, não se contaminem. Amém, queridos? Ore pela minha vida, estou orando por todos vocês. Tenham todos uma ótima semana e a paz do Senhor Jesus.